Boa noite a todos, mais uma vez aqui, testando aqui o som. Eu ia colocar mais um ganho ali pra chegar, mas tá chegando ali, tá bom. Cultura Racional Universo e Desencanto, leia o livro enquanto tem condições de ler, porque aqueles que ficarem pensando e imaginando vão sofrer as consequências, porque não terão proteção de maneira nenhuma, porque não existe protetor nenhum aqui embaixo. Tudo que foi criado aqui foi através da imaginação e pensamento, coisas que não existem. Né? Esses deuses criados pelo povo antepassado foi pelo artifício. E foi a troca que foi trocado lá no início da fase lá da astrologia. Muitos ficaram descontentes porque não queriam ser o que estava escrito nas linhas da palma de suas mãos, profissão que ia ser, muitos estavam descontentes porque que tinha que ser uma profissão, e ele não queria ser, ele queria ser ou ter outra profissão, ou os pais queriam que os filhos seguissem, os pais que eram governante, era rei, queria que os filhos seguissem a linhagem deles, mas na palma da mão estava escrito que o filho ia ser um lavrador, ia ser um carpinteiro, o filho ia ser músico. Então eles ficaram descontentes por aí onde, pela imaginação e o pensamento, criaram o alfabeto. Aí você me fala, mas então quer dizer que na fase do alfabeto pensava e imaginava? Sim, mas era uma energia mediadora, não era, não estava no comando da energia elétrica e magnética. Já estava aí, porque ela já foi dividida em duas. Era uma só, mas era regido pela astrologia, pela uma energia mediadora. Então nós estávamos aí como racional. Nós não tinha perdido o vínculo. Tinha grande durabilidade, não tinha enfermidade, não tinha doença, não tinha nada. As enfermidades, doenças passou quando houve a segunda queda, desobediência, criaram pelo pensamento e a imaginação um artifício. Começaram a pensar, criaram o alfabeto, que é o que nós seguimos até hoje. E esse alfabeto trouxe a destruição, acelerou mais a degeneração, degeneração, degenerescência, vamos falar assim que faz mais legal. Então, todos estão aí, né? É, presos nesse campo eletromagnético que a natureza elaborou. Estamos aí nesse campo, um segundo mundo provisório, que é uma parte que desce em degeneração. Então, tudo que existe aqui faz parte do primeiro mundo, é uma deformação do mundo racional. Então, a partir de 1935, a Racional Superior diz que o pensador perdeu o direito de viver porque a fase entrou em extinção. Entrando em extinção, o animal racional não nasce mais. Porque do terceiro milênio para cá, a única coisa que devemos fazer é desenvolver a terceira máquina, é o raciocínio. A máquina do raciocínio, que está um corpo de energia dentro da glândula pineal. Ela está em forma de máquina do raciocínio. Para vocês entenderem isso, que no início eu também não entendia, então eu tive que pegar firme na leitura, começar a ler e entender essa situação a qual nós nos encontramos, por que nós descemos, como descemos, quantas fases passamos, vamos saber como vamos voltar, saber viver, sobreviver em cima dessa terra, tendo um equilíbrio, é raciocinando, é desenvolver um raciocínio, porque aí sim nós temos proteção do primeiro mundo. Aí, desenvolvendo um raciocínio, nós vamos ser governados pelo mundo de cima, não mais pelo mundo de baixo. Porque o mundo de baixo é apenas provisório. A vida aqui é provisória porque foi elaborada do nada, de uma goma elétrica e magnética. Né? E dentro dessa goma estão aí os construtores dos órgãos humanos. Então, quando se produz os vírus,
entram na chocadeira, que é o útero. E dentro do útero sempre tem que ter água, né? A bolsa, quando a mulher está grávida, tem água. Por que que tem essa bolsa de água? É da onde gerou os micróbios, vírus, vírus, vírus invisíveis, depois vírus visível, depois de vírus visível, micróbios são os construtores dos órgãos. Cada um construiu o coração, o vaso rim, e formou-se um feto, formou-se a máquina. E a dona, quem é? A natureza. Foi gerado na energia dela. Então ela comanda o pensamento, comanda a imaginação, ela faz dos filhos dela o que ela quer. Profissão, tudo, tudo isso aí é regido pela. Nós não temos capacidade de nada, porque somos prisioneiros aqui dentro desse corpo, dessa máquina. Nossa vida, nosso lar verdadeiro está em cima, não está embaixo. Então nós temos que sair dessa situação. E o Pai chama todos através do conhecimento de si mesmo. Por isso está aí. Fazemos divulgação do livro. Ler um bom livro é viajar sem sair do lugar. Mas se sair do lugar sem um bom livro, mas sair do lugar sem um bom livro não é uma boa viagem. Porque não é uma boa viagem? Por isso que não devemos ficar lendo livro aleatório e que tudo faz parte do artifício. O artifício criou toda a filosofia, a ciência. Tudo foi para lapidação. Tudo que existe que foi necessário para lapidação, crenças, religiões, enfim, um monte de outras coisas, foram necessários para a lapidação. Ok? É, Então, as pessoas precisam ter ciência disso. Pegar um livro para o seu próprio bem. Aí você vai ter profissão. Fora do livro não existe proteção porque esses deuses criados pelo artifício não existem. Nunca existiu. Ah, mas lá atrás de Jesus. Jesus foi um grande profeta, ele cumpriu a missão dele lá atrás, né? E falou assim: Eu tenho que ir para que o Consolador venha. O Consolador já veio, já elaborou aí os livros. E as pessoas estão aí dormindo, né? Fazendo práticas, penitências, orações, pregações. Para que se você não se reconhece? Quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. Então, por isso que todos, toda a humanidade tem que vir para o livro, que a fase é de racionalizações dos povos, né? Para o conhecimento de si mesmo, desenvolvendo o raciocínio, que é o corpo de energia. A única forma de voltar é assim, esse corpo aqui foi elaborado provisoriamente para chegar exatamente essa fase de terceiro milênio que iniciou em 1935, para que todos retornem, saia desse emaranhado de dor e sofrimento, de guerra, de briga, um matando o outro. Quem tira a vida de um vai se ver com a mãe, porque uma mãe, quando alguém tira a vida de um filho, a mãe não gosta. Quem tem filho, quando perde um filho, ninguém gosta porque perdeu. Fica reclamando, ah, por quê, meu Deus, por quê? Mas não entende a situação, né? Então aqueles que fizeram dívida com a natureza, com certeza vai pagar. Não sai daqui sem pagar. Se sair daqui vai pagar para uma classe inferior, vai ser dobrado o sofrimento. Mas paga, né? Então, para ter esse conhecimento que a gente fala aqui, né? Muita gente fala assim, ah, mas esses caras são loucos, xaxará. Outro dia os caras escreveu lá nos comentários lá do YouTube, é muita viagem na maionese para falar essas coisas. Quer dizer, o cara não se conhece, não sabe nem quem ele é, porque ele está vivendo aqui nesse chão, como veio parar aqui, e acredita na maionese dele, que a maionese dele é a melhor, porque ele acredita em alma e espírito, coisa que não existe no corpo de ninguém. Porque a única coisa que está nesse corpo é o corpo de energia que está dentro da glândula pineal que anima essa máquina, é, que é o pensador.
O pensador perdeu o direito de viver aqui. Se ele quiser continuar vivendo, ele vai ter que desenvolver, né, para voltar ao seu habitat natural. Porque o pensador, o habitat natural dele não é aqui embaixo, aqui é da parte animal. E Deus não criou animal. Né? Até esses irracionais foram criados, se eu não me engano, no 16º degrau. Então, no início, depois que, antes da desobediência do mapa astrológico na palma das mãos, não, não existia, não existia história, não existia doença, não existia deuses, não existia nada. Passou a existir depois que criaram o alfabeto, que aí é o artifício, começou a inventar as histórias, o povo atrasado, sem instrução, inventaram o Deus Lua, o Deus Sol, o Deus Bicho, o Deus Elefante, o Deus Macaco, o Deus não sei o que, o Deus Vaca. O ser humano tá adorando vaca, meu. E vai falar isso, eles querem te prender, querem te matar. Criaram um Deus Alá, um Deus Buda, um Deus Shiva, um Deus não sei o que, né? O Deus Jeová também, o Deus Jeová, um monte de coisa aí, né? E, e essa confusão, ninguém tem Deus coisa nenhuma, porque não se reconhece. Se você não se reconhece a si mesmo, acha que você tem alguma coisa aqui, você produziu alguma coisa aqui, você não produziu nada. Porque somos produtores, assim, de filhos e irmãos que está falando aqui, de máquina para máquina. As máquinas produzem uma outra casa para um outro prisioneiro vir nascer. Mas as pessoas se apegam, lógico que se apega, porque a missão de cada um que recebe um filho ou uma filha, a missão é cuidar. E quando chega de certa idade para frente, a natureza vai encaminhar. Quando chegam a maturidade, uma certa idade, a natureza cria. Mas muitos acham, por não se reconhecer, acham que fez um filho. Ah, é meu filho. Ah, a minha vida cuido eu, cuido da sua. Mas nós não somos donos da vida aqui, então acorda, acorda. Então, venha para o livro, desenvolver o raciocínio, se reconhecer para poder voltar ao nosso estado original de limpo, puro, perfeito e eterno. Corpo de energia de vida própria, ok? Cultura racional, tudo se iniciou lá de cima. Nada se iniciou aqui. Antes de nós descer, não existia buraco. É, passou a existir buraco por causa da desobediência. Uma desobediência aí que é, durou aí 21 eternidade aí, sempre em classes inferiores, diminuindo de tamanho, ah, textualmente no livro fala, teve uma fase aí que a altura de 3 a 4 metros, eram gigantes, e conforme vem degenerando, se multiplicando e diminuindo, vem reduzindo a altura, o tamanho. Para comprovar, ainda conseguimos ainda achar alguns de dois e pouco, alguns de 3 metros, mas são fracos. Tem uns que não aguentam andar de tão alto, tão pesado. São raros aqueles que têm energia, força de 2 metros e poucos aí. Tem uma mulher aí, acho que é de 3 metros aí, e é casada com um marido, acho que o marido dela bate na cintura dela. Né? A casa deles passou aí. Teve uma época que já postou até no Facebook aí um vídeo dela. É grande, é gigante. Gigante para nós, para mim é gigante, porque eu não tenho nem 1,70 m, eu não tenho. Então, você vê como diminuímos. As vidas passadas nós éramos maiores. Então, conforme vem enfraquecendo, a energia vem enfraquecendo, degenerando e se multiplicando, diminuindo, diminui os anos de vida, diminui a altura, diminui tudo, até se extinguir. Então, quer ficar aqui? Aqui não tem nada de bom. Não existe Deus nenhum que abençoe as pessoas na lama. Tem que prestar atenção aí. É você que está correndo risco, porque você se recusa.
a se reconhecer a si próprio e recusa o direito que Deus deu de raciocinar. Quem pensa, né, recusa o direito que Deus deu de raciocinar. Raciocinar por quê? Para voltar para casa. Raciocínio é um habitante do mundo racional, não é pensamento. Pensamento foi elaborado aqui no chão, é do chão, é energia descontrolada, desregulada. Então tem que vir para o conhecimento para poder ter proteção. Eu vou até que aproveitar trocar uma cena aqui. Ah, número um, não sei se saiu o áudio lá, mas tá aí. Cultura racional, tudo se iniciou de cima para baixo, não de baixo para cima. Salve!